Boa tarde, galera. Joinha. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo da introdução à função, tá? Esse primeiro exemplo que nós temos aqui, o raciocínio é parecido com o do último exemplo que nós usamos na aula anterior. Então, ele fala, dada a função f de r para r, definida por f de x igual a x ao quadrado menos x menos 12, determine a para que f de a mais 1 seja igual a zero. Primeiro, é uma função, a gente sabe que uma função é uma relação de dependência entre duas grandezas. Essas grandezas, elas estão representadas aqui, nesse caso, por duas letras, x e y. Então, o valor de y depende do valor que eu tenho para x. Quando ele fala aqui, f de r para r, conjunto de saída, conjunto de chegada. O conjunto de saída aqui está representando os o domínio e o conjunto de chegada está representando o contradomínio. Eu venho chamando a atenção também de vocês com relação ao plano cartesiano, que no plano cartesiano nós temos duas dimensões, x e y. E os pontos, cada ponto que eu tenho ali no plano cartesiano é um valor de x e um de y. Então, nós vamos trabalhar aqui usando o mesmo raciocínio. Quando eu falo aqui que f de a mais 1 é igual a zero, vamos pensar isso aqui, vamos escrever de outra forma. Vamos escrever isso aqui na forma de um ponto, né? De um par ordenado. Como assim, professor? Observe que aqui eu tenho x e f de x é a mesma coisa do que y. Então, como é que eu poderia escrever isso aqui? Olhe, f de a mais 1. O a mais 1 está no lugar de quem? Do x. O que significa dizer que no par ordenado, o valor de x é a mais 1. E a gente sabe que f de x é a mesma coisa que y. Quem é y aqui? Ele está dizendo que y é igual a zero. Então, quando o x for a mais 1, o y é zero. Eu posso escrever isso dessa forma, tá? Agora, nós vamos encontrar o valor de a. Como? Pegando a função que ele me deu, tá? Eu vou pegar aqui a minha função e vou substituir. Onde tiver x, eu vou substituir por a mais 1. E onde tiver y, eu vou substituir por zero. Então, quem é f de x é y. Onde tinha y, eu coloquei zero. Onde tinha x, eu coloquei a mais 1. Lembrando que quando nós estamos substituindo, gente, coloque dentro do parêntese. Então, aqui a gente montou uma equaçãozinha do segundo grau. Tá? Para resolver essa equação, aqui no primeiro membro eu não tenho o que resolver. Aqui no segundo membro eu tenho um produto notável, o quadrado da soma de dois termos, que é o quadrado do primeiro, nesse caso, se é o quadrado da soma, a regrinha prática é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, gente, eu não tenho como resolver o que está dentro do parênteses, mas eu vou fazer o joguinho de sinal. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Aplicando a propriedade distributiva. E o que a gente não está resolvendo, repete, o que foi que eu fiz aqui? Antes de resolver o que a gente acabou de explicar, imagine aí, olha só o que eu... Professor, você mudou tudo e não mudou de sinal? Não precisa. Pensem só, me acompanhe aqui. Tem uma balança de dois pratos. No primeiro prato, tem 2 quilos de feijão. No segundo prato, 2 quilos de arroz. Tá? Então, essa balança ela está equilibrada. Se eu tirar esses 2 quilos de cada prato ao mesmo tempo, ela continua equilibrada. Se eu mudar os pesos, ou seja, o que está no primeiro prato, o que está no primeiro prato, o feijão, e o que está no segundo prato, o arroz. Se eu mudar esses 2 quilos e colocar nos pratos opostos, a balança vai continuar equilibrada. Eu fiz isso ao mesmo tempo. Foi o que eu fiz aqui, ó. Tudo que estava no segundo membro, eu joguei para o primeiro. E tudo que estava no primeiro, eu joguei para o segundo. Nesse caso, se a gente fizer isso ao mesmo tempo, não tem necessidade de mudar o sinal, tá? E agora eu vou aplicar o quadrado da soma. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quando eu falo primeiro, é o primeiro termo daqui, ó, do que está dentro do parênteses. Primeiro, segundo, tá? E aqui eu fiz o joguinho de sinal e eu repeti. Então, vai ficar a ao quadrado mais 2a mais 1, menos a menos 1, menos 12 igual a zero. Mais 1 com menos 1 a gente pode cancelar. 2a com menos a vai dar a. E o que eu não resolvi, eu repito, tá? Então, nós chegamos aqui nessa equação de segundo grau.
Nessa equação de segundo grau, o A aqui, gente, é o ar da incógnita, não é o ar da expressão do termo geral de uma equação, não. Ax ao quadrado mais bx. O A que a gente está se referindo aqui, que é igual a 1, é o número que está multiplicando o termo que está na forma com o expoente 2. O B é o número que está multiplicando o que está com o expoente 1. E o C é o termo independente. Então, A é 1, B é 1 e C é menos 12. O que é que nós vamos fazer agora, tá? Como eu tenho essa equação de segundo grau, essa daqui eu vou resolver por Bhaskara. Para resolver por Bhaskara, o primeiro passo é calcular o valor do discriminante, calcular o valor do delta. E a gente sabe que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Vou só substituir. Onde tem b, vou colocar 1. Onde tem a, vou colocar 1. Onde tem c, vou colocar menos 12. Lembrando de colocar dentro do parênteses. Aí eu vou resolver aqui, ó. 1 ao quadrado, 1. Vou fazer logo o joguinho de sinal aqui, ó. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. Vai ficar 1 mais 48, 49. Tá? Então, encontrei o valor do delta. Agora, eu vou para Bhaskara. E Bhaskara é A, no caso, que é a incógnita que eu estou procurando lá. Esse A é diferente desse, por favor, tá? A é o que eu estou querendo encontrar. É igual a menos B, mais ou menos a raiz do delta dividido por 2A. E eu vou substituir. Quem é B? 1. Quem é delta? 49. Quem é A? 1. Substituir. Olha, como aqui eu tenho dois valores, um para mais e um para menos, então eu vou separar. Então eu vou encontrar a linha e a duas linhas, ou A1 e A2, tá? Vai ficar dessa forma. Menos 1, A1 é igual a menos 1 mais 7 dividido por 2. A2 menos 1 menos 7 dividido por 2. Professor, como foi que você chegou nesse 7? É a raiz quadrada de 49, gente, tá? Então, vamos dar continuidade. Menos 1 mais 7 vai dar 6. 6 dividido por 2, 3. A2, menos 1 com menos 7, menos 8. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Então, aqui eu tenho dois valores para A que satisfazem essa equação. Então, conjunto de solução, menos 4 e 3. Joinha. Nesse segundo exemplo dessa aula, ele fala o seguinte: dada as funções f e g, de R em R, indicada por f de x igual a menos 3 menos x e g de x igual a x sobre 3 mais b. E sabendo que f de 1 mais g de 4 é igual a 1 sobre 2. O que é que nós vamos fazer? Gente, eu vou precisar usar essa condição aqui que ele está me dando. Mas para usar essa condição, primeiro eu tenho que descobrir o valor de f de 1 e depois o valor de g de 4. Como é que a gente vai fazer isso? Pegando as suas respectivas funções, gente. Ó, primeiro, eu sei que f de x é igual a menos 3 com menos x. Então, mas eu não quero f de x, eu quero o valor de f de 1. O 1 está no lugar de quem? De x. Então, nessa função, onde tiver x, nós vamos substituir por 1. f de 1 é igual a menos 3 menos 1. f de 1 é igual a menos 4. Encontramos o valor de f de 1. Tá? Vamos encontrar agora o valor de g de 4. Para encontrar o valor de 4, ele tem me dado a função g de x. Eu sei que g de x é igual a x sobre 3 mais b. Tá? Então, quem é o x? 4. Vou substituir. Onde tiver x, eu vou colocar 4. Então, g de 4 vai ser igual a 4 terços mais b. Eu não tenho como somar aqui, porque eu não conheço o valor de b. Agora, eu vou partir para a condição que ele me deu. Ele me disse que f de 1 mais g de 4 é igual a 1 sobre 2. Eu vou substituir. Quem é f de 1? A gente já achou, menos 4. Quem é g de 4? A gente já achou, 4 terços mais b. E repete o que eu não estou resolvendo. Tá? Aqui, gente, eu vou ter que tirar o MMC. Porque eu tenho aqui no primeiro membro, não tenho apenas uma fração. Eu só posso aplicar a lei fundamental das proporções quando eu tiver uma proporção, ou seja, uma fração no primeiro membro e uma fração no segundo. Aí eu vou ter que tirar o MMC. Embaixo do 4 aqui é a mesma coisa que está 1. Embaixo do B é a mesma coisa que está 1. Então eu vou ter que tirar o MMC de 1, 3 e 2. O MMC de 1, 3 e 2 é 6. Então, aqui no primeiro membro, eu vou ter um novo denominador, que vai ser 6. E no segundo membro, eu também vou ter um novo denominador, que vai ser 6.
lembrando, vou pegar o novo denominador, dividir pelo antigo e subir multiplicando. Agora, a gente não pode esquecer de repetir o sinal, tá? Então, bora lá. 6 dividido por 1, 4. Desculpe, 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 4, 24. Repetir o sinal. Repete o sinal. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 4, 8. Repete o sinal. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes B, 6B. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Agora, simplifica os denominadores, tá? Estou simplificando o denominador do primeiro membro por 6 e o denominador do segundo membro por 6, tá? E aí, nós agora vamos ficar com isso aqui. Fiquei com a equaçãozinha do primeiro grau. Então, vamos separar. O que tem letra fica de um lado e o que tem só número do outro. Eu poderia muito bem, antes de mudar de lado, resolver isso aqui, tá? Menos 24 com mais 8 vai dar menos 16, tá? O 16, agora, está subtraindo, passa para o outro lado, adicionando, porque não dá para resolver isso aqui. Então, vai ficar 6b é igual a 3 mais 16. 6b é igual a 19. b é igual a 19 sobre 6, porque o 6 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. E aqui não dá para simplificar. Essa fração já está na sua forma irredutível. Joinha. Vamos fazer mais um exemplo. Usando os raciocínios que a gente já vem usando e algo novo para a gente entender, tá, gente? Então, bora lá. Ele fala, a função f de reais para reais, domínio contra domínio, conjunto de saída, conjunto de chegada, satisfaz a igualdade. F de 2x mais 1 vai ser igual a 10 vezes f de x menos 3. Para todo x real, sabendo que f de 5 f de 11 é igual a 5, determine. Ele quer que eu encontre o valor de f de 5. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar isso aqui. Ó, o que é que eu tenho que... Eu quero f de 5. Eu tenho que arrumar uma maneira de deixar ou aqui o 5 sozinho. Se fosse para colocar aqui, o 2 está multiplicando o x, tá? Se fosse para colocar aqui, o 2 está multiplicando o x. Aí ia ficar 2 vezes 2, 4. 4 mais 1 ia dar f de 5. Mas só que aqui também eu ia ter que colocar o 2. Então, eu vou começar no item A, colocando onde tem x, colocando 5, porque eu vou usar essa condição para me ajudar aqui. Ó. Onde tem o x, eu vou colocar o 5. Então, vai ficar f de 2 vezes 5 mais 1 é igual a 10 vezes f de 5 menos 3. Aí eu vou resolver aqui, ó. 2 vezes 5, 10. 10 mais 1, 11. E o que eu não estou resolvendo, repete. Tá? Então, ficou f de 11 é igual a 10 vezes f de 5 igual a menos 3. Opa, fiquei com f de 5, que é o que ele está querendo. Mas para encontrar o f de 5, eu tenho que deixar ele sozinho, eu tenho que mudar de lado. Primeiro, eu vou substituir. Quem é f de 11? Ele me deu aqui, ó. F de 11 é 5. Vou substituir. O que eu não estou resolvendo, gente, vamos repetir. Então, vai ficar 5 é igual a 10 vezes f de 5. É como se a gente estivesse agora resolvendo aqui uma equaçãozinha do primeiro grau. Vamos deixar o que tem f de 5 sozinho. Então, o 3 está subtraindo, passa para o outro lado, adicionando. Então, vai ficar 5 mais 3 é igual a 10 vezes f de 5. 5 mais 3, 8. Para eu encontrar o f de 5, 10 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Tá? Então, vai ficar 8 dividido por 10 igual a f de 5. Como isso aqui é uma fração decimal, eu posso dividir fácil. A vírgula vai andar para a esquerda se eu estou dividindo, vai andar uma vez. 8 dividido por 10, 0,8. Então, o valor de f de 5 é 0,8. Joinha. Vamos agora para o item B, para encontrar o valor de f de 2. Vamos fazer a mesma coisa, pegar a condição que ele me deu e vou substituir. Onde tiver x, eu vou substituir por 2. Então, vai ficar f de 2 vezes 2 mais 1 é igual a 10 vezes f de 2 menos 3. Vou resolver o que está aqui dentro. 2 vezes 2, 4. E estou repetindo o que não estou resolvendo. 4 mais 1, 5. Então, ficou f de 5 é igual a 10 vezes f de 2 menos 3. Eu sei quem é o valor de f de 5. A gente encontrou aqui. F de 5 é quem, gente? 0,8. Então, onde tem f de 5, vou substituir por 0,8. Agora, vou resolver... Eu tenho que deixar o f de 2 sozinho, como se fosse resolvendo a equação. O 3 está subtraindo, passa para o outro lado, adicionando. 0,8 mais 3 é igual a 10 vezes f de 2. 0,8 mais 3, 3,8.
Para eu encontrar f de 2, o 10 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, 3,8 dividido por 10 vai dar 0,38. Então, f de 2 é igual a 0,38. Joinha. Pessoal, observe que os exemplos de um para o outro, ele vem acrescentando algo aos poucos, mas porém usando a mesma linha de raciocínio. Vamos ver nesse exemplo agora aqui. Seja a função definida por f de x igual a mx mais n, com mn pertencente ao conjunto dos reais, se f de 2 for igual a 3 e f de menos 1 igual a menos 3. Calcule m e n. Observe aqui que ele está pedindo para eu calcular dois valores desconhecidos. Por esse motivo, é que ele está me dando 2 pontos. Professor, onde é que você está vendo 2 pontos? Aqui, ó. F de 2 é igual a 3. Então, aqui é a mesma coisa que eu escrever. O ponto 2 e 3. F de menos 1 é igual a menos 3. É a mesma coisa que eu estou escrevendo o ponto menos 1 e menos 3. Aqui é uma função. Y é igual a mx mais n. Y e x são as grandezas. M e n são constantes, são números que a gente não conhece, tá? Então, vamos encontrar o valor de m e n. Como, professor? Pegando e transformando essas duas condições nos seus 2 pontos. Primeiro passo. Agora, eu vou pegar cada ponto desse e vou substituir na função. Assim, gente, ó. Primeiro, f de x é igual a mx mais n. Então, quem é x? 2. Quem é y? 3. Então, eu vou substituir. Onde tiver x, eu vou colocar 2. Onde tiver y, eu vou colocar 3. Foi o que eu fiz. Então, 3 é igual a m vezes 2, que é a mesma coisa que do 2m mais n. Eu vou fazer a mesma coisa. O que está no primeiro membro, eu vou mudar para o segundo e tudo que está no segundo eu vou mudar. Mas lembrando que quando eu mudo ao mesmo tempo, não precisa inverter os sinais, fazer as operações, porque é como se eu estivesse tirando da balança e ao mesmo tempo colocando na balança. Então ficou assim. Aí eu pergunto aqui a vocês, eu posso resolver essa equação do primeiro grau sozinha? Não, porque ela tem 2 valores conhecidos. Por isso que ele me deu o segundo ponto. São 2 valores conhecidos, preciso de 2 pontos. Se forem 3 valores desconhecidos, preciso de 3 pontos. Se são 4 valores desconhecidos, preciso de 4 pontos. Joinha. Então, bora fazer a mesma coisa. Ó. Fiz a mesma coisa. Y é igual a mx mais n. Quem é y agora? Menos 3. Quem é x? Menos 1. M vezes menos 1 vai dar menos m. Então, vai ficar menos 3 menos m mais n. Fiz a mesma coisa. Pá. E aqui nós também achamos uma equação com os mesmos 2 valores conhecidos. Agora, vamos resolver esse sistema de equação do primeiro grau. Vou resolver pelo método da adição. A gente sabe que para resolver pelo método da adição, consiste em adicionar essas duas equações e encontrar uma terceira equação. Porém, que quando eu encontrar esse resultado, fique apenas com um valor desconhecido. Então, o primeiro passo aqui é escolher qual incógnita nós vamos eliminar. Eu escolhi eliminar foi M, tá? Para isso, eu vou pegar o valor absoluto do número que está aqui na frente, da segunda equação, que é 1. O valor absoluto é o módulo, é o número sem o sinal, tá? Então, é 1. Vou pegar o valor absoluto da primeira equação e vou colocar aqui. Por que a gente coloca? Para poder multiplicar toda a equação por ela. Agora, professor, quando eu multiplicar aqui, professor, aqui vai cancelar já, porque aqui vai estar com os sinais já são opostos. Porém, professor, se os sinais daqui fossem iguais, aí um desses dois valores ia ficar negativo. Então, 1 vezes 2m, 2m. 1 vezes mais m, mais n. 1 vezes 3, 3. 2 vezes menos m, menos 2m. 2 vezes n, 2n. 2 vezes menos 3, 6. Achei meu sistema equivalente. Agora, quando eu somar, ó, aqui o traço, aqui, ó, mais 2m com menos 2m dá 0. Então, aqui vai ficar 1n com 2n, 3n.
3 com menos 6, menos 3. Minha equação, aqui ficou uma equaçãozinha do primeiro grau com um valor desconhecido. Agora eu vou resolver. O 3 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então o valor de n é menos 1. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir. Vou escolher a primeira ou a segunda. Eu acho que eu escolhi aqui a primeira, tá? Quando eu fiz essa prova. Então, bora lá. Então, ó, onde tinha n, eu coloquei menos 1. Lembrem de colocar entre parênteses. Aí eu faço o joguinho de sinal. Mais com menos, menos. Tá? Então, 2m é igual a menos 1, igual a 3. O 1 está subtraindo, passa para o outro lado, adicionando. 2m igual a 4, 2m igual a 2. Porque o 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Joinha.